aí, o que eu faço com a oferta? Aquilo que o Senhor propôs no seu coração. E aí você faz, gente, com entendimento, com plena consciência de que o Senhor é aquele que te supre, que tudo que você tem vem dele, e que você precisa externar a essência do seu Pai, que é de submissão, generosidade e honra. Amém? Nós vamos orar e depois você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer também pelo código QR que você vai encontrar atrás das cadeiras no envelope ou aqui na tela. Ou você pode trazer o seu envelope aqui em espécie para o gasofilácio. E logo após, quem está fazendo discipulado, nossa última aula hoje dessa edição, você pode ir para o auditório 2 para você ter uma aula maravilhosa. E os demais ficarão aqui para recebermos uma palavra poderosa da parte do Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor, por daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós reconhecemos, Pai, que tudo que o Senhor envia sobre nossas vidas, Paizinho, é por amor a nós. Pai, nós sabemos que o Senhor tem a capacidade e o desejo de fazer mais. Oh, Senhor, nós somos gratos por daquilo que o Senhor tem acrescentado. Obrigada, Pai, pela visão, pelo propósito que o Senhor, Paizinho, deu ao pastor Paulo. Ah, Paizinho, que ele tem conduzido, Pai, com tanta excelência, amor, firmeza e integridade sobre nossas vidas e sobre essa igreja. Obrigada, Paizinho, por daquilo que o Senhor está para fazer. O tempo do inédito. Nós oramos, Pai, por sabedoria, Pai, para a administração de cada recurso. Ah, Pai, nessa igreja, por meio da nossa diretoria e em nossas vidas, Paizinho, pessoalmente. Nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta e vamos ficar com a palavra. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela generosidade do seu povo, por toda a graça, por todo o recurso, por toda a provisão que o Senhor tem trazido à nossa igreja, às nossas mãos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Tem sido bom, tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Por isso, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Sentar. Comigo. Muito obrigado a vocês todos. Eu preciso de uma presença angelical aqui nessa manhã. Irmãos, eu estou na conferência ainda, você me perdoa? Eu acho que a conferência foi pouco. Acho que faltava mais. Eu estou acostumado com a gente fazer a sexta de manhã e a sexta à noite, né? E aí não foi feriado na sexta. Mas a verdade não é que eu estou na conferência aqui. Eu creio que tem que ser um banco mais alto. Não, estou brincando. Eu creio que a gente precisa firmar algumas bases muito fortes, muito firmes, para sustentar tudo aquilo que vai acontecer com a gente. Porque isso que vai acontecer aqui, irmãos, não é novo. Primeiro, já aconteceu aqui uma vez. Segundo, acontece através da história da igreja, no mundo todo, desde que tudo começou. A gente percebe que em Atos, no capítulo 4, as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Muito recurso chegava para a igreja, porque a missão tinha que ser acelerada. É claro, a gente tinha ali, a gente percebe algumas coisas acontecendo de uma forma muito diferente em Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5 também. Então a gente percebe que, eu vou só citar, vou citar alguns versículos, alguns eu vou abrir, você fica esperto junto comigo aí. A igreja cresce de maneira muito rápida, na verdade ela nasce grande já, né?
pequena para o tamanho que é hoje, mas grande pelo que a gente conhece como igrejas locais, né? Na verdade, o povo de Israel já estava sendo preparado através das Escrituras como um povo para que tudo acontecesse. E aí, quando Pedro faz aquela pregação, não consegui falar? Pedro, pregação? É difícil. Quando Pedro faz aquela pregação e que 3.000 pessoas se convertem, 3.000 depois 5.000, né? Ele é 3.000, 3.000, imagina. Mas na verdade não foi, Pedro só fez o que Jesus tinha falado que ele ia fazer. Você já parou para pensar? Quando Pedro estava pescando, ele não estava conseguindo pescar direito. Jesus falou assim: joga a rede para o outro lado. Aí ele jogou, pescou muito peixe que ele jamais tinha pescado antes. Jesus deu uma palavra para ele naquele momento: eu vou te fazer pescador de homens. E de fato, a primeira vez que Pedro joga a rede, ele pesca 3.000. Uma pregação. A primeira vez, ele joga a rede, 3.000 homens. Aquilo que Jesus fala acontece. E a gente está aqui porque Jesus falou que a igreja alcançaria os confins da terra. O que Jesus fala acontece. A pergunta é: Jesus ainda fala? Sim, Jesus ainda fala. Jesus ainda dá direções específicas. Jesus ainda governa o nosso povo. Jesus ainda governa a nossa igreja. Desde sempre governou, Ele ainda governa. E a gente percebe que o livro de Atos, logo nesse início, a gente tem algumas bases. E eu quero falar nesses próximos tempos, não sei quantos cultos, não sei se os outros ministros que vão ministrar aqui vão falar sobre isso, mas eu quero falar sobre essas bases para o crescimento. Porque nós não somos responsáveis pelo crescimento. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, é o que a palavra diz. Mas nós somos responsáveis pelo caráter que forma a base para sustentar o crescimento. Então, se Deus já liberou uma palavra sobre crescimento, o nosso cuidado agora é com a base. Se Deus fala sobre uma edificação que Ele vai fazer sobre nós, nós precisamos tomar cuidado com o fundamento. Amém? E talvez a primeira responsabilidade disso seja minha mesmo. Inclusive de trazer, de falar as coisas mais difíceis de serem faladas. Luan falou aqui sobre honra. Eu sempre ensinei sobre honra, embora seja desconfortável ensinar sobre honra para o pastor, porque aparentemente eu posso estar falando para me honrar. Aparentemente não, acaba que no fim das contas é isso mesmo. Embora você já me conheça também, você saiba que eu não fico confortável com o tipo de honra que é devida à unção. Uma questão de personalidade minha, e que eu sei que eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Amém? Eu tenho que aprender a ficar mais confortável. Mas eu nunca me furtei de ensinar sobre isso, porque eu sei, eu conheço a doutrina, eu conheço a palavra, eu sei da importância, eu sei primeiro que a responsabilidade de ensinar isso é minha. De fato, a gente sempre ensina, mas muitas pessoas novas têm chegado, e a gente tem que permanecer ensinando, até porque eu só posso cobrar o que eu ensino. Mas lembre-se, eu posso cobrar o que eu ensino. Eu só posso cobrar o que eu ensino, mas eu posso e eu vou cobrar o que eu ensino. Amém? Nancy Dufresne falou numa mensagem sobre algo que eu deixei grudar na minha alma e nunca mais eu vou deixar sair. Pessoas chegam na igreja sem compromisso com a igreja, muitas vezes. Na verdade, todos nós que chegamos à igreja, a gente chega meio visitando, namorando, vendo se a gente vai ficar, vendo se é boa. E é normal, essa fase é normal.
Existem algumas pessoas que depois de um tempo se afeiçoam à igreja, permanecem, ficam firmes. E glória a Deus, porque esse é o caminho de crescimento. Esse é o caminho de desenvolvimento da salvação, né? De cada um. Ninguém chega na igreja e já faz daquele projeto como um projeto seu. Eu fui assim também. Cheguei no Verbo da Vida de Belo Horizonte, visitando. Depois de uma conversa, e hoje eu entendo que uma direção, eu e Natália permanecemos na igreja. Depois de um tempo a gente fez o rema, conheceu a visão, começamos a liderar, nos tornamos auxiliares. Depois de um tempo, vai fazer 10 anos ano que vem, o Senhor falou comigo sobre Montes Claros. E eu creio que um pouco antes disso, talvez, aquilo que era o que alguns amigos meus poderiam definir como uma fase da minha vida, talvez você tenha esse tipo de julgamento da sua família ou de alguns amigos. Está indo na igreja demais? Essa é uma fase que passa. É uma fase que passa, irmãos? Para muita gente é. Essas pessoas não falam sem conhecimento de causa, não. Para muita gente, igreja é só uma fase que passa. Por que é uma fase que passa? Porque é uma fase que muitas pessoas chegam fragilizadas, e quando elas ficam bem, essa fase passa. O que difere a fase que passa da vida de Deus que permanece? O que você vai perceber em você? Se igreja para você é uma fase que passa, ou é uma salvação que permanece? Eu vou te dizer: fazer as coisas que te desagradam. A diferença entre envolvimento e compromisso. E por isso que uma base para crescimento, ela vai precisar de ensinamentos sobre compromisso. Envolvimento é muito fácil. Se eu quiser envolvimento da igreja, eu vou te ensinar sobre galardão, eu vou te ensinar sobre você servir ao corpo, eu vou te falar sobre as bênçãos, as coisas boas da gente aprender a servir. Na verdade, esse é o mingau que eu entreguei para todo mundo que chegou no início da igreja. Gente, sirva que vai ser bom para você. Sirva que vai ser bom para o seu negócio, né? Já conta muito essa história aqui. Foi mesmo, nossa, que bom. Na verdade, tudo que a gente faz para o Senhor vai ser bom para a gente. Mas o argumento para a criança é esse, né? O argumento para a criança é sempre esse: come que você vai ficar forte e vai crescer. Então o argumento do início é sempre esse: faça isso, mesmo que você não goste, que você vai ficar forte, vai crescer. Entretanto, o argumento para os maduros não é esse. O argumento para os maduros é: faça isso, porque isso é necessário que seja feito. Porque o adulto não faz uma coisa só por causa de uma recompensa. Se você faz algo por causa de uma recompensa, isso é uma mentalidade infantil, carnal. E eu vou te dizer, até um pouquinho animalesca. Porque o animal é que faz dessa forma. Ele só corre quando ele precisa se alimentar de uma presa. Se você criar um leão numa jaula, sem nunca precisar correr atrás de uma presa, talvez ele nunca vai fazer isso. Mas nós não somos guiados por emoções ou instintos. Amém? Nós agimos pelo Espírito. E quanto mais maduros, né, nós precisamos mais agir pelo Espírito. No início da igreja, a gente alimenta o povo com o leite materno, o leite da palavra. Depois de um tempo, é necessário que se evolua para um alimento sólido. O apóstolo Paulo fala isso, o autor dos Hebreus fala isso.
E esse alimento sólido, ele vai passar pelo exercício dessas bases mais difíceis. Uma delas a Aline estava falando agora. O comprometimento financeiro. Amém. E eu sei que todas essas bases que eu vou falar, elas são melindrosas. Porque quando você serve na igreja, você não está comprometido. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu faço parte dos grupos, de quase todos, não é de todos, mas de quase todos os grupos da igreja. Estou lá escondido, as pessoas às vezes nem sabem. Dos departamentos. E de vez em quando alguém faz uma comunicação lá, poxa, troca comigo na sala, não vou poder ir amanhã, não vou poder estar tal dia, não vou poder fazer tal coisa. Irmão, fique tranquilo, não estou julgando isso não. Eu estou dizendo que o compromisso de servir na igreja, ele é um compromisso, mas ele não vai ele é um envolvimento, perdão, mas ele não vai te comprometer num nível inicial a ponto de você deixar de fazer algo que você já ia fazer para servir na igreja. É ou não é? Existe um envolvimento, você está envolvido, mas alguma coisa que aparecer, que atrapalhar, você fala, poxa, alguém me quebra o meu galho aí? E aí outras pessoas envolvidas ou comprometidas vão falar assim, beleza, pode deixar comigo. E está tudo bem, amém, gente? Está tudo bem. Só que, à medida que a gente vai evoluindo e crescendo, e as pessoas, hoje, que integram a equipe ministerial, diretoria principalmente, não podem mais ter esse pensamento. E, acima de tudo, eu não posso ter de maneira nenhuma um pensamento desse. Porque se eu for envolvido somente, não comprometido, para onde que essa igreja vai? Se eu aviso hoje de manhã, gente, alguém troca comigo no domingo? Pode acontecer, eu tenho uma equipe boa preparada para me substituir. Mas irmãos, você vê que eu estou tomando mais água do que o normal. Torci a noite inteira, dormi nada. Mas eu tinha uma palavra de Deus para entregar hoje de manhã. E aí, não dá, entendeu? Não dá para virar e falar assim, Japa, vai lá no meu lugar, pastor Marcos, Dani. Não dá para fazer isso. Até dá. Mas, irmãos, eu vou ter que estar sem garganta para fazer uma coisa dessa. Eu já ensinei aqui com dengue. Covid. Deixa abaixo, deixa abaixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais pessoas comprometidas, mais longe a igreja vai. Só eu comprometido, ok, estamos aqui. Mais pessoas comprometidas, maior crescimento. Mais pessoas comprometidas, maior crescimento. O crescimento é sustentado não por pessoas envolvidas, mas por pessoas comprometidas. Amém? Por quê? Porque pessoas envolvidas vão e voltam. Nancy Dufresne fala isso. Ela conta um caso de John Austin, pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e que tinha um casal que tinha feito muita confusão na igreja. E a igreja dele é uma igreja de 10 mil pessoas. E um dia ele estava lá, ele viu esse casal entrando na igreja de novo, ele desceu, foi e deu um abraço nesse casal. Esse casal tinha feito confusão, tinha saído, estavam voltando. Ele deu um abraço nesse casal e falou assim: eu amo vocês,
Jesus ama vocês, mas vocês não são bem-vindos aqui. Pastor, mas isso não é amor. É amor. É amor pelos outros. E ela disse isso, dizendo o seguinte: ela é chamada para a igreja. Irmãos, eu sou chamado para a igreja. Pessoas que vão e vão não podem vir fazer confusão e ir embora. Amém? A função do pastor é essa. A função do pastor é não deixar que pessoas venham destruir o rebanho. Amém? Comprometimento aumenta essa rede de proteção. Comprometimento faz com que, à medida que o rebanho cresça, né, a gente tenha pastores posicionados em ponto cego, e enxergando o que está rolando. Amém? E esse comprometimento, ele é demonstrado quando você se compromete com a igreja além do simplesmente estar aqui, assistir o culto, fazer o seu dízimo. Esse comprometimento, ele é demonstrado quando você se submete de coração, quando você honra a liderança como honra ao Senhor, e quando você recebe desse púlpito sem reservas, né? Como uma criança que deseja o leite materno. Eu sei que numa cidade como Montes Claros, numa região como o norte de Minas, e aí se a gente for analisar qual é a forma das pessoas se relacionarem aqui, a gente tem muitas pessoas que têm uma família muito disfuncional, sim ou não? Não conhecem os pais, ou não conhecem o pai, ou até preferiram não ter conhecido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, dos que estão aqui. Quem nessa igreja, e aí se um dos dois morreu, não tem problema não, você pode levantar a mão. Quem nessa igreja tem os pais de primeiro casamento casados até hoje? Primeiro casamento. Pronto. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas em provavelmente 70. O que significa isso? Famílias disfuncionais. Você está comigo? E eu não estou dizendo que a sua família é ruim. Eu estou dizendo que a família cristã, ela é uma família em que o marido e a mulher se casam, criam um filho e não separam. Amém? É simples assim. Amém, gente? Então você concorda que nessa pequena amostragem que nós tivemos aqui, a gente tem um problema de família aqui em Montes Claros? Eu quero convidar você na aula de sexta-feira, o pastor Daniel ensinando sobre família cristã. A gente precisa aprender sobre essas coisas, irmãos. Mas algumas bases que são ensinadas em casa, elas vão estourar quando a pessoa chega na igreja. Porque é na família que você ensina a honrar os pais. Eu lembro de um camarada falando um dia da mãe dele brigando com ele quando ele era adolescente. Na verdade, ele querendo ir num show, querendo sair. Esse vídeo ficou muito viralizado, muito famoso, talvez você tenha visto. E aí ele disse assim: mas se você não deixar eu ir, eu não vou te amar. Falou para a mãe dele. E a mãe dele deu uma resposta que acabou com o coração dele. Ela disse assim: eu não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito. Como assim?
Porque amor é um sentimento também que vem e vai. O respeito, ele é exercido justamente naquele momento onde você não está sentindo nada. A honra acontece no momento onde você não está sentindo nada. Ou no momento, inclusive, que você talvez deixe o diabo lançar setas no seu coração. Porque esse homem, né, na época garoto, ele estava indignado e achando que a mãe estava erradíssima. Sabe? Quem tem família disfuncional não sabe como isso funciona. Porque na hora que ele vai, se a mãe e o pai são separados, na hora que ele vai falar com a mãe que o pai errou, ela fala, pois é, esse cara é um pilantra mesmo. Ela ensina ele a desonrar. Ela semeia algo de extremamente diabólico que talvez foi o que fez eles se separarem. Se você é separado aqui e está fechando a cara para mim, entenda algo, eu estou te pregando aquilo que é a cultura do reino de Deus. Torcer a cara para o reino de Deus, torcer a cara para a cultura do reino, não vai fazer muito bem para você não. Ah, mas eu fiz na época, não importa, tudo bem, fique em paz. Se arrependa e viva uma nova vida. Amém? É assim que funciona. Mas você precisa entender que o diabo, através de pessoas, através de uma cultura, semeou coisas em você. E uma das coisas que é muito semeado é essa desonra, principalmente a figura paterna. E deixa eu te dizer, extremamente justificada. Porque quantos homens vão lá, quando meninos ainda, engravidam a mulher, depois percebem que não tem condição mental, emocional, financeira para criar, e ao invés de serem homens para cuidar dos meninos, aprenderam com os pais que também não foram homens e também abandonam. Não é verdade isso? E aí isso cria mulheres que têm que se virar e aprender a ser mãe, provedora e guardadora da casa. Algo que era naturalmente já difícil para um casal fazer, agora vai ter que ser feito por uma mulher sozinha. A mulher que era para ser protegida pelo cara se torna aquela que tem que proteger. E perceba muitas vezes, é da cultura daqui também, e na verdade toda família que tem essa disfuncionalidade, achar que a mãe nunca erra, porque a mãe realmente foi uma super mulher, mas quem sabe que todo mundo erra. Amém? Beleza. Você já tem um desequilíbrio de entendimento, de funcionamento da família enorme, completamente contrário àquilo que a palavra nos demonstra ou nos ensina. E aí, irmãos, nós sabemos que são nessas brechas que o diabo costuma trabalhar. Que quando você chega na igreja, o nosso cérebro faz associações imediatas. Eu sou o pastor da igreja e eu tenho que fazer na igreja algumas coisas que o seu pai devia ter feito na sua casa, ou coisas que o pai tem que fazer em casa. Não porque eu sou pai de ninguém aqui, porque de fato eu não sou, até porque quem tem filho de bigode é gato. Ai, ai. E quando
você é criado dessa maneira, né? Você não consegue entender e honrar. E é sem querer, irmãos. Você desonra qualquer figura masculina de autoridade. Você suspeita o mal de qualquer figura masculina de autoridade. Na dúvida, eu estou errado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o que eu faço aqui não é carregar as minhas opiniões. Talvez você não saiba, talvez você saiba, eu vou te lembrar. Sabe por que eu não falo sobre política nesse púlpito? Porque não interessa a minha opinião sobre política. Porque eu tenho opiniões sobre política, conheço bastante, eu me interesso, mas eu não compartilho. Porque Jesus não me colocou aqui para falar o que eu penso sobre isso. Isso é um pensamento ultra pessoal meu. Eu não estou dizendo que quem faz está errado. Cada um com a sua consciência, irmão, de verdade. Eu estou dizendo que eu não me sinto autorizado pelo Senhor para subir aqui e falar nada de opinião pessoal minha. Eu só venho aqui para falar aquilo que a palavra fala e aquilo que eu sou inspirado por Ele para falar. Somente isso que eu faço. Agora é claro, pessoas erram e homens falham. Essa pode ser uma desculpa que o diabo vai usar para você. Para no momento em que você estiver ou recebendo uma correção, porque não sei se você sabe, o pai precisa corrigir. Você não é meu pai, tudo bem, o pastor precisa corrigir então. E a palavra fala que se você não é corrigido, você é como um bastardo. O autor dos Hebreus vai dizer isso. E a palavra me coloca nessa posição extremamente desconfortável, de não ser pai natural de ninguém e ter que corrigir como um pai. Carlinhos tem idade para ser meu bisavô. Meu irmão mais velho. Eu não tenho idade para ser pai de quase ninguém aqui. De algumas pessoas talvez. E eu nem sou pai natural ainda. Entretanto, a Bíblia me coloca nesse ponto de ter que fazer essa tarefa ingrata. Ingrata por quê? Porque na hora que eu te corrigir segundo a palavra e você não gostar, você não vai desagradar do Senhor, você vai desagradar de mim. Entretanto, eu também tenho ao meu favor isso. Quem me mandou fazer isso foi o Senhor. E no fim das contas, se você não receber de mim, você não está recebendo é dele. Pastor, mas eu não concordo com isso. Você não concorda com isso porque você não conhece a palavra? Matrículas abertas do Rema. Você conhece a palavra, fez o Rema e não concorda com isso? Então eu vou te pedir uma coisa. Se você não concorda com a palavra, você está contra a palavra. E você vai influenciar as pessoas que estão à sua volta a serem contra a palavra. Mesmo que você não fale nada, a sua atitude influencia. Eu lembro, teve uns 2 anos atrás, um cidadão que andou pelo nosso meio, que ele começou a fazer isso, foi corrigido, não aceitou, achou um absurdo eu corrigi-lo porque ele deu bebida alcoólica para uma menor de idade. Ele achou que não era um motivo de correção. E aí a gente teve uma conferência de alinhamento e visão. Ele fez questão de não só não estar, mas de tirar pessoas daqui. Graças a Deus ele
não está mais entre nós. E eu nem deixo voltar. Não deixo voltar, irmãos. Sejam felizes em outros lugares. Mas eles machucaram algumas pessoas aqui dentro. E na verdade, quando eu corrijo e quando eu me coloco na brecha, não é por mim. É por essas outras pessoas. Porque é a prerrogativa do pastor cuidar do rebanho. Eu sou comprometido com essa igreja. Ninguém que não é comprometido vai chegar aqui e bagunçar a minha igreja e ir embora. Vai embora sem bagunçar, mas não vai bagunçar embora não. Amém. Então não concordo. Não acho que deve honrar porque homens erram. Tudo bem, irmão. Homens erram. Eu tive um pastor que errou de formas absurdas. Mas eu honrei ele, e vocês são testemunha. Até o momento em que ele caiu. Quando ele caiu, ao invés de eu ficar de uma maneira infantil e vira-lata, não querendo honrar mais ninguém, eu desconectei dele e conectei no Renato Galdar. E eu honro ele da mesma maneira que eu honrava o outro. Porque é sobre mim. E não sobre quem errou. Amém? E aí, se você não confia em mim, a ponto de me honrar e de me entregar o seu coração, chá de maçã? Bom, né? Se você não confia em mim, a ponto de me entregar o seu coração, então você vai ser uma pessoa que vai secar e morrer. E nesse secar e morrer, você é capaz de levar outra pessoa. E aí, irmãos, eu te peço encarecidamente, se você não consegue se comprometer com a igreja, nunca vai conseguir. Se você está chegando agora, permaneça, fique em paz. Mas se lá no futuro, você falar assim, cara, eu não consigo me comprometer, a mesma porta que está aberta para você entrar, está aberta para você sair. Não piore a sua situação espiritual recebendo uma instrução diabólica para fazer confusão no reino de Deus. E honra tem a ver com isso. Porque, na verdade, a honra ela não é a mim. A honra é a unção que está sobre a minha vida. E essa unção eu sempre honrei. Porque eu tive eu estou falando sobre um pastor que eu tive, que ele fez coisas horríveis. Mas eu honrei a unção até o final. Eu permaneci honrando a unção até o final. Até quando ele a perdeu. E eu continuei honrando a unção. Ele saiu, o problema é dele. Eu continuo honrando a unção. A gente honra a unção e ama o homem. O negócio é que é difícil discernir quem é quem. Eu sou unção ou sou o homem? E a gente lembra do povo desonrando Jesus. O Luan falou sobre isso aqui. E não recebendo da unção sobre a vida dele. No fim das coisas, nós somos um amálgama. Nós somos uma coisa só. Eu não escolhi isso. Amém, gente? Não fui eu que fiquei pedindo para Deus, me faça pastor de uma igreja. Mas uma coisa eu fiz, eu honrei isso também. Abre em Romanos capítulo 11. Aí, ó. Só para você não falar que você não abriu a Bíblia. Romanos 11, 13. Romanos 11, 13, o apóstolo Paulo vai dizer: estou falando a vocês, gentios, e visto que sou apóstolo para os gentios, o que ele vai dizer? Exalto o meu ministério. Amém? Deixa eu fazer a versão Montes Clarence.
Estou falando a vocês, Montes Clarenses, visto que estou apóstolo para os Montes Clarenses, exalto o meu ministério. Até porque se eu não exaltar o meu ministério, realmente ninguém vai exaltar. Eu vim para cá não para tentar ganhar dinheiro, até porque se fosse eu já teria sido mal sucedido. Embora a minha vida está muito boa, muito melhor do que estava antes, mas eu ganhava mais dinheiro do que eu vim ganhar aqui. Eu já recebia o salário que eu recebia aqui quando eu mudei em Belo Horizonte. Eu vim aqui por uma direção de Deus para essa cidade. E eu exalto essa direção. Eu exalto o meu ministério. Que não é meu, na verdade. Ele é para vocês. E eu me comprometo para que ele continue funcionando. E você precisa se comprometer em honrar essa unção. Esquece de mim por um tempo. Honrar essa unção assim como eu honro. Amém? Porque foi Deus que mandou. E na verdade isso é uma continuidade do ministério, do chamado divino, lá da igreja de Atos. Amém? Essa honra, ela não é negociável. Essa honra, ela não vai considerar padrões humanos. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que a gente não considera mais ninguém pelo ponto de vista humano. E a desonra começa quando você começa a considerar pessoas pelo ponto de vista humano. Quando você olha para mim e fala assim, sei lá, esse cara aí, como olharam para Jesus, né? Não é o filho de Maria? Sabe quem fez isso com Jesus? Além dos caras da terra natal dele? Um cara chamado Judas Iscariotes. Como que eu sei que Judas desonrou? Pelo sotaque dele. Não. É claro, além da óbvia delação premiada. Foi isso, né? Ele dedurou e ganhou dinheiro. Delação premiada. Além da óbvia delação premiada, quando Judas, não por arrependimento, mas por remorso, porque se fosse arrependimento, o que Judas teria feito seria outra coisa. E essa é a beleza, a gente consegue perceber a diferença se a pessoa se arrependeu ou se ela somente está com remorso pelo erro. Olha o sotaque de Judas. Ele chega diante dos fariseus, ele devolve, eu não quero mais esse dinheiro. Delação premiada não. Vamos voltar atrás. E aí ele fala assim, eu traí sangue inocente. Foi isso que ele fez? Em parte foi. Mas o que ele traiu foi o Filho de Deus. Ele não traiu sangue inocente. Jesus não era um sangue inocente qualquer. Em algum momento da caminhada, 3 anos e meio andando com o Messias, ele não só desonrou a ponto de chegar lá e vender, como ele, ainda depois de entregar, ele ainda enxergava Jesus do ponto de vista humano. Porque ele não chegou diante das autoridades e falou assim, gente, a gente fez uma grande besteira, eu traí o Filho de Deus, eu olhei o Messias que a gente estava esperando. A resposta dele não foi essa. Trair sangue inocente. É impossível fingir um arrependimento. A palavra que é usada para descrever o que Judas sentiu não é metanoia. Acho que é metamelomai, alguma coisa assim. Não é isso? Vocês estão concordando só por... É isso mesmo? Mateus assim, sim, isso.
Por que eu estou citando Judas? Eu quero te mostrar onde que a desonra consegue levar alguém. Machucou Jesus? Sim, como a profecia tinha dito, no calcanhar. Mas o destino de Judas é o inferno. E o mesmo Satanás que bagunçou a sua família, também quer bagunçar a sua eternidade. E Satanás não se importa de você frequentar a igreja, não se importa de você servir os irmãos, não se importa de você cantar no louvor. É capaz dele até gostar, porque ele fazia isso antes. Principalmente se você canta com a boca, mas o coração não está junto. Aí que ele gosta mesmo, porque é ele que inspira isso. Ele não se importa, não. O problema dele é se você se compromete. Se você honra sem reservas. Se você se submete sem reservas. E se você é generoso sem reservas. Aí você se torna perigoso para o inferno. Enquanto você está envolvido, você ainda está decidindo em quem que você vai votar. Quando você se torna comprometido, é o momento em que você para de reconhecer Jesus somente como seu Salvador e passa a entendê-lo como seu Senhor. E você olha para a palavra dele e fala assim: eu vou obedecer isso, não importa o que esteja acontecendo, não importa quem tenha sido meu pai, não importa o que eu pense, não importa o que o diabo tenha me falado no meu ouvido. Ah, não sei, esse pastor aí não, barrigudo demais, não sei. Chapo Guzmán anda com ele, seu Madruga. Não faz sentido. Não gosto do jeito que ele fala. Não gosto do jeito que ele age. Eu não sei por que você não gostaria, porque eu sou adorável. Essa questão não é essa. Eu não sei o que o diabo pode querer jogar na sua mente. Eu só sei que ele joga, porque ele já jogou. Ele já acertou mais de uma pessoa nessa igreja. Vocês já devem ter visto uns. E talvez se você perceber alguém começando a... Ué, estou dando falta de fulano, cadê ele? Foi isso. Deve ser. Porque também eu nem fico sabendo, às vezes eu fico. Mas eu não estou pregando para eles. Eu estou pregando para vocês. 2 motivos. 1, identificar se algo já passou no seu coração nesse sentido. E 2, identificar se tem alguém assim à sua volta. Não para você condená-lo, nem para você tentar salvá-lo. Porque se não ouve aquilo que eu falo, não vai ouvir o que você fala também não. Mas para você tomar cuidado aonde você coloca os seus ouvidos. Porque esse camarada de uns 2 anos atrás conseguiu perverter alguns aí. Eu não sei nem onde que estão, nem o que estão fazendo, nem se estão bem. Não conseguiria apostar que estão muito bem, não. E não importa se estão bem ou não financeiramente nessa terra. Porque isso é um pensamento muito mesquinho e pequeno. O que importa é como essas pessoas vão estar, ou mesmo onde elas vão estar. Não estou dizendo que elas vão perder a salvação, talvez não, tomara que não, inclusive. A ideia é qual é o nível de galardão, recompensa. Em que nível essas pessoas vão estar no milênio, na eternidade. É isso que Satanás tenta te roubar. Primeiro ele tenta roubar a sua recompensa. Até ver que se ele roubou a recompensa, ele vai ver se ele consegue roubar a sua salvação. A régua para isso
é a honra. Não é o seu serviço, não é só caridade. A régua para isso é a honra, porque a honra é onde a gente compromete o nosso coração. É o ponto máximo do altruísmo. Enquanto o egoísmo é demoníaco. Eu estou com medo de, se o pastor fizer isso comigo, se ele falou comigo. Egoísmo. Até porque o amor não suspeita o mal. Amém? Se você suspeita o mal do pastor, você vai suspeitar o mal de todo mundo. Ou seja, quando eu prego sobre generosidade, se você acha que eu quero seu dinheiro, quando eu prego sobre honras, se você acha que eu quero sua bajulação, se eu quero presente, não dá presente não tem onde botar presente em casa. Tá bom, dá pra Natália. Eu tô brincando, gente. Tô brincando, eu amo ganhar presente, eu me sinto extremamente honrado e amado, amém? Eu tô dizendo que assim, eu jamais vou pregar um negócio desse tão bíblico, por causa de, ele quer ser bajulado. Quem pensa assim, é porque porque ele é assim. É o medo do espelho. Quando um prega sobre generosidade e acha que quer o dinheiro, medo do espelho. É porque tudo que você faz é por dinheiro. Eu não, irmãos. Eu não acredito, não concordo, então vai embora. De verdade. Quando eu cheguei aqui, você não me conhecia. Eu também não te conhecia. Vamos falar a verdade. A gente consegue viver um sem o outro. Amém. Mas eu quero comigo pessoas comprometidas. Amém. E que aprendam a honrar a mim como eu honro o meu ministério. Amém. Eu não honrei sempre o meu ministério. Mas não importa o que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Eu honro o meu ministério hoje a ponto de várias vezes nesse período pegar um avião, ir para lá e bater na porta deles e o que você quer fazer aqui? Eu quero almoçar com o Guto. Para falar de quê? Não sei. Eu quero estar perto. Eu quero receber. Acho que eu nunca dei presente para ele. Pro Guto, demos? Aí, esqueci. Sexta? Não, a sexta. Não deixe, irmãos, o diabo roubar de você aquilo que Deus quer te entregar por meio do compromisso. É aquilo que é a parábola da feijoada, né? A galinha se envolve com o prato, o feijão tropeiro. Parábola do feijão tropeiro. A galinha se envolve com o feijão tropeiro porque ela bota o ovo. Mas quem se compromete é o porco. Faz sentido, irmãos, porque quando a gente... Presta atenção, você vai entender. A galinha já ia botar aquele ovo. Às vezes você faz uma coisa que você já ia fazer mesmo, tanto faz. Não te custa tanto. Mas eu estou aqui para dar a minha vida, para dar o meu sangue. Jesus morreu dando esse exemplo. Ele falou para a gente dar a vida pelo outro. Eu não estou falando de autoextermínio. Eu estou falando de honrar e exaltar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho mais vontades, irmãos.
eu deixo Deus realizar os meus desejos. Mas eu não vivo para mim, para ser exaltado, para receber palma e tapinha nas costas. De novo, eu sou extremamente desconfortável com isso. Mas isso não coloca ninguém numa posição de poder tratar a unção e de tabela me tratar como uma pessoa comum. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente concordar uns com os outros. Vai lá para a gente fechar com isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que é o versículo que o apóstolo Bud sempre falava nas conferências. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. De onde começa a divisão então? Quando deixam de concordar. A divisão ela não começa quando alguém fala assim, vou montar uma igreja do lado, e vem todo mundo, vem metade. Não é assim que a divisão acontece. A divisão acontece quando você começa a discordar. Agora, quando você começa a discordar? Quando você desonra. Quando você acha que a opinião sua e a do pastor é a mesma. Nós dois somos homens. A nossa opinião vale a mesma coisa. Não vale. Até porque tem opinião que eu falo que ela nem é minha e que eu na verdade discordava. E eu recebo aquilo do Senhor, eu fico um tempo lutando em oração, tentando entender. O Senhor realmente me convence, eu chego, vou falar, não concordo. Mas isso não tem lugar no nosso meio. Então entenda, como humano, eu concordo, nós somos iguais. Mas como eu não estou aqui como humano, a sua opinião não vale a mesma coisa que a minha. A partir desse púlpito, sobre futebol, pode ser. Sobre política, pode ser. Sobre isso aqui, não. Sobre a visão, não. Sobre correção, não. Sobre instruções acerca da igreja, não vale a mesma coisa. Discordo. Mas você não me ama, não, pastor? Amo demais. Jesus também ama. Mas eu não vou deixar que nenhuma centelha de discórdia contamine o povo. Porque um pouco de fermento contamina toda a massa. E aí a responsabilidade é minha, como pastor. E nessa igreja isso não vai acontecer. Não vai acontecer discórdia. Não vai acontecer desonra. Não enquanto eu estiver aqui. Então, se for embora todo mundo, então vai embora todo mundo. Eu falei uma vez aqui. Cadê o Danilo? Está ali em cima. Danilo adora essa vez. Pessoal da música tinha recém-chegado. E músico tem esse problema, né, Carlão? O Carlão é o líder da música. Estou falando do Carlão, gente. O Carlão é o líder da música. A turma aqui já está há muito tempo, né? Até o Nelsinho. Mas na época tinha chegado muita gente nova e aquela síndrome do cara achar que ele é melhor que todo mundo, uma grosseria. E aí, cheio de vaidade, cheio de coisinha. E eu ouvindo. Acho que na época o Léo era o líder. Acho que era isso. Eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês não entrarem na visão, eu volto ao que era lá em casa. Eu pego meu teclado, eu toco, a Jaque canta, o pastor Marcos canta. Eu não quero nenhum de vocês aqui. Que eu não preciso de ninguém aqui. Eu amo todo mundo. Mas cabeça de ímpio não vai entrar no nosso ministério. Eu não preciso de ninguém. Quem precisa da igreja somos nós.
Alguns pastores, por imaturidade espiritual, agem de outra maneira. Ai, mas aí a pessoa vai embora. Deixa aí. Ah, se eu ensinar isso, a pessoa... Não. Você concorda que a Bíblia, pastor? Concordo, mas se eu ensinar isso, ela vai embora. Aí é difícil. Já teve pastor que me chamou para ensinar sobre honra, sobre submissão na igreja dele. Eu até fiz. Mas quando acabou o culto, eu falei assim, irmão, se você não ensinar isso, você nunca vai ter um povo comprometido. Você nunca vai ter um povo santificado. E pior, a igreja, ela é a cara do ensino do pastor. Eu vou passar um tempo ensinando essas coisas difíceis. E você decide. Se é isso mesmo. Por quê? Teve uma... Ih, passou meu tempo. Eu vou continuar. Tem uma coisa muito clássica no Velho Testamento, né? Que tem uma guerra grande para vencer e tal, e o profeta vai, ao invés de, assim, nossa, nós não temos gente o suficiente, nós vamos perder. Não, vamos fazer o seguinte, vai lá no rio, quem beber água desse jeito fica, quem beber do jeito errado você dispensa. E eu fico pensando na cabeça do rei, esse profeta é maluco, ele não entendeu que eu estou precisando de mais gente, e não de menos. Eles ganharam a guerra sem fazer nada, com pouquíssima gente, só adorando ao Senhor. Mas todos eles com o coração correto. Eu prefiro ter 20 pessoas com o coração correto do que ter 2.000 fazendo confusão. Porque a igreja para mim não afaga meu ego, não. É claro que todo pastor gosta de ver uma igreja cheia. Mas eu tenho uma qualidade que eu prefiro antes da igreja cheia, que é uma igreja santa, saudável, praticante da palavra. Não me interessa aqui ter essas cadeiras completas de pessoas envolvidas. Me interessa ter essas cadeiras completas de pessoas comprometidas. De quando eu falar, nós vamos fazer tal coisa, vai levantar, um vai jogar um terreno na minha cara, e o outro vai fazer... Porque foi isso que aconteceu em Atos 4, pessoas comprometidas, o povo pegou junto, e aí surgiu um tal de Ananias com a esposa de Safira, falou assim, vamos surfar nessa onda aí, coração errado, morreram. Será que isso acontece hoje em dia? Eu espero que aconteça na minha igreja, de verdade. Amém? Diminui, eu sei. E eu não sei quem foi que fez aquilo. Se foi Pedro, se foi o diabo. A vontade é do diabo, porque a vontade de Deus é de vida e paz. Mas 100% das pessoas que ensinam sobre a Ananias e Safira que eu vi, né, no nosso meio, Atos capítulo 5, ensinam que naquele tempo, para aquilo que ia acontecer, para lançar as bases, para fazer aquilo funcionar, aquele tipo de coração não podia fazer parte da igreja. E nós estamos às vésperas de algo muito grandioso para acontecer. E o coração errado não vai fazer parte dessa próxima etapa. Vamos ficar de pé. Ore um pouco no Espírito.
Santo purificar o seu coração, irmão. E leia essa mensagem com os óculos da palavra. Ouça essa mensagem com os ouvidos do Espírito. Peça discernimento ao Senhor. Se algo que eu falei aqui te arranhou, então é porque tem alguma pedra no seu coração que vai impedir que você frutifique. Eu oro, Espírito Santo de Deus, que deixe todas as coisas transparentes, o véu completamente removido, rasgado, transparência no nosso meio, transparência, que nós possamos enxergar e tudo seja visto como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça